Boa tarde, meus amigos. Está começando mais um TV Corrida e hoje o TV Corrida é especial. Primeiro porque tem você aqui no nosso chat interativo ou na sua casa assistindo on demand agora, horas depois de já termos essa entrevista fantástica que começa hoje com Wilsinho Fittipaldi. Boa tarde, Wilsinho. Tudo bom? Como vai, Jonas? Tudo bem? Tudo em ordem. Tudo em ordem. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Estamos ensaiando já a vinda dele há algum tempo, mas quanto mais importante é o convidado, mais atribulada é a agenda, isso é normal. E então agradeço o sacrifício de você ter vindo aqui, porque você deixou de fazer coisas importantes, você tem a sua vida, você é preparador da GT, enfim, então realmente é uma exceção que nos honra muito com a sua presença. Eu que agradeço o convite, é com certeza um prazer eu estar aqui com vocês. Muito obrigado. Pessoal que está em casa, já podem mandar suas perguntas aqui no nosso chat. Mandem suas perguntas que ao longo da programação, ao longo do nosso programa, eu vou mandar para ele. Lembrando que hoje o programa termina um pouco mais cedo. A duração é a mesma, para você que está assistindo on demand, vai ser igual. Só que para quem está ao vivo, a gente começou 20 minutos antes e vamos terminar também 20 minutos antes. Então vamos começar aqui com as nossas perguntículas. E a primeira pergunta é óbvia, né? Por que é que você teve a atração por automobilismo? É a minha pergunta clichê, eu faço isso para todo mundo que vem aqui e corre. Aonde começou a paixão pelo automobilismo? Bom, a paixão pelo automobilismo começou quando eu me lembro, eu devia ter uns 5 para 6 anos. E meu pai era um jornalista que cobria automobilismo. Sim, Barão. E ele me levou a primeira vez para Interlagos, como eu disse, eu devia ter 5 anos ou 6 anos, e foi dessa data em diante que começou a paixão pelo automobilismo. E você se envolveu mais profissionalmente com automobilismo, começou a correr, em que época? Bom, comecei, a primeira oportunidade que eu tive, inícios dos anos 60, 59, 60, organizaram a primeira corrida de kart no Brasil. Eu tinha naquela época, acho que 14 anos. E meu pai me fez um convite, você quer participar de uma prova de kart? Eu falei, lógico que eu quero. Aí ele me trouxe aqui próximo no Arajuara, e fizeram a primeira corrida de kart, organizada com inscrições, etc. Tinham naquela época mais ou menos uns 12 para 15 karts. Eu ganhei essa prova, venci a prova, aí o ânimo aumentou mais ainda. Daí eu entrei oficialmente no kart. Aí teve campeonato paulista, aí eu venci o paulista, venci o brasileiro. E fiquei no kart durante 4 anos, até eu completar 18 anos. Com 18 anos eu passei para o automobilismo. Que interessante. E o início foi dessa forma. E essa transição para o automobilismo foi em que carros que você Foi começou a num correr? carro quando eu tinha 17 anos ainda. Eu fui testar em Interlagos, eu tive um convite de uma pessoa, o nome dele era Luiz Rodrigues, ele tinha um DKV preparado para a corrida, né? E nós iríamos ter, início de janeiro, uma corrida em Brasília, que eram os 1000 quilômetros de Brasília. Ele fez um convite para correr com ele, logicamente eu aceitei esse convite. Mas eu teve uma passagem aí de burocracia que eu tive que resolver as coisas muito rapidamente. E ninguém podia ter um cartão de piloto, carteira de piloto esportivo, antes de 18 anos. Então eu completei 18 anos, só que eu completei 18 anos dia 25 de dezembro. E a corrida era dia 10, 12 de janeiro. Então eu tive que completar os 18 anos. Sair correndo para fazer o exame, para ter a minha habilitação para andar na rua. Com essa habilitação que eu consegui o cartão de piloto. E foram uns 10 dias de corre-corre, mas deu tudo certo.
A categoria que nós estávamos inscritos em Brasília, nós vencemos a prova e chegamos na classificação geral em terceiro lugar. Bacana. Então foi um resultado realmente muito bom. E uma corrida de longa duração. E uma corrida que levou mais ou menos os 1.000 quilômetros, acho que foram aproximadamente 11 horas de corrida. E corrida no muque, né? Naquele tempo. Era pista de rua, né? Você tinha aquele eixo rodoviário de Brasília, passava pelo eixo, depois ia para a Asa Norte, tinham várias ruas na Asa Norte e voltava para o eixo. Era bastante, por uma pista de rua, era bastante interessante o traçado da pista de Brasília. Aquela época, logicamente, em Brasília não existia o autódromo ainda, né? Não. Ainda não existia. E aí, bom, os próprios autódromos, muitos deles estavam engatinhando. Interlagos era o mais antigo e tal, mas havia o conceito de prova de rua. Era o que mandava naquela época. Antigamente, muito tempo antigo, teve corrida no circuito de Cidade Jardim, aqui em São Paulo. Isso. Mas isso já é 1900 e Guaraná com role. Alguma coisa assim. Depois fizeram também uma prova na Avenida Brasil, também muito para trás. Depois teve o circuito da Gávea, no Rio de Janeiro. Aí, devagarzinho, o automobilismo foi passando no Rio para a Barra da Tijuca. Eu corri vários anos no circuito da Barra, que não era o autódromo, eram ruas na Barra da Tijuca que eles fechavam e virava uma pista, né? Aí depois que surgiu o Autódromo do Rio. E infelizmente de triste memória, mais. Porque lamentavelmente a gente já foi bastante isso. Em relação a isso, o fechamento do Autódromo do Rio, eu achei que foi uma vergonha. Uma vergonha das autoridades municipais do Rio de Janeiro, naquela época principalmente o prefeito César Maia, né? E eles fizeram uma coisa com o autódromo. Primeiro resolveram fazer o velódromo e a piscina em cima de uma parte do autódromo, da pista. Então o autódromo perdeu meia pista. Aí nós passamos a usar meia pista. E agora vieram com Olimpíada. Primeiro isso tudo aconteceu pelos Jogos Pan-Americanos. 2007, eu acho, é isso? Acho que foi isso. Agora por Olimpíadas, mas eu não sei como aqui no Brasil acontece essas coisas. Destrói um autódromo, destrói uma história, uma cultura que existia em cima daquele autódromo, onde se organizou Fórmula Indy, Fórmula 1, para dar espaço para outro esporte. Você não consegue entender uma coisa dessa. Não é gregário, né? E eu achei que, na época, a Confederação Brasileira foi muito gentil, eu diria assim. Omissa com as autoridades do Rio de Janeiro e se permitiu isso. E o pior, que depois que aconteceu isso, destruíram o autódromo por causa do velódromo, agora o velódromo também não serve mais. Não sei se você ouviu essa notícia, tem que desmontar tudo, quer dizer, é um negócio que é vergonhoso, só que no nosso país acontece exatamente isso que eu ia falar, isso é coisa de Brasil, né? Infelizmente é coisa de Brasil, né? Mas enfim, e vamos ver se sai o Autódromo de Deodoro, mas honestamente não acho que vai sair, pelo menos não antes de 2017. Eu acho difícil e acho que... Terreno minado, vocês viram? Eu vi a notícia, é um absurdo uma coisa dessa, que andaram fazendo testes com minas, né? Não, era campo de teste do Exército. Então nem sabe quantas minas tem lá enterradas ainda, é um negócio... Realmente mostra o planejamento. Muito estranho. Eu acho que o Rio de Janeiro, com certeza, vai passar uma época agora de alguns bons anos, infelizmente, sem autódromo, né? Falando sobre essa questão dos autódromos, depois a gente vai entrar na sua história propriamente, mas isso nos dá um gancho para a situação do automobilismo no Brasil hoje. Sobretudo para as categorias de base, a gente está vendo minguando cada vez mais o número de pilotos que chegam nas grandes categorias lá fora, sobretudo nas de monoposto. Hoje em dia o turismo
felizmente se mantém forte, até acho que mais forte do que era historicamente, mas Fórmula 1, Fórmula Indy, a gente está vendo chegarem cada vez menos gente lá, chegar cada vez menos gente, e os nossos, digamos assim, os nossos ícones dessas duas categorias estão envelhecendo. O Gil já está, o Hélio está com 38, o Tony já está com 36, e a gente não vê a Bia, infelizmente, conseguindo se manter financeiramente na categoria. Quem que vai continuar o trabalho deles? O Massa é o único brasileiro hoje, tem o Felipe Nasser aí, mas antes tinha 3, 4 na fila, hoje é um, e tem um hiato de outros que a gente não sabe se vai chegar. Como é que você vê esse sucateamento, digamos assim, dos nossos jovens pilotos de monoposto? Não, o que a gente pode analisar da seguinte forma: o que estão em atividade são bons para ótimos. Agora, o que a gente está notando não vem vindo nada muito interessante e novo, com exceção que é muito bom o Felipe Nasser. Eu sei que num futuro muito próximo ele será um piloto de Fórmula 1 e eu acho com ótimos resultados. Fora o Felipe Nasser, eu não estou vendo na fila para chegar lá um nome que se destaque mais ou um nome que teve ótimos resultados aqui no Brasil. Eu não estou vendo. Agora, isso aí é um ciclo, por incrível que pareça, que todos os países passam, né? Da mesma forma que o Brasil era há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, completamente fora da Fórmula 1, por não ter pilotos, aí passou de uma safra ou 2 safras de pilotos ótimos. Verdade. Onde o Brasil conseguiu, com o Ayrton o tricampeonato, com o Nelson o tricampeonato, com o Emerson o bicampeonato. Mas agora eu acho que vai dar um espaço aí, e como nós estávamos vendo a situação atual, realmente não tem nenhum piloto. Aliás, tem o Felipe Nasser, fora o Nasser não tem ninguém que eu diria, neste momento, que a gente veja com chance de ótimos resultados em Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Eu acho que o Brasil vai passar aí uns bons anos agora, meio em branco. Periga acontecer mais ou menos o que já aconteceu com a Argentina, né? A Argentina teve Fangio, depois teve Reutemann, e aí acabou. Que veio o Mazzacani, uma coisa assim, muito pontual, mas não deu seguimento, vamos dizer assim. Não deu, e eu acho que o Brasil está indo nesse mesmo caminho. Eu acho que o que está faltando aqui, categorias de base. O que você chama por categorias de base? Por exemplo, o piloto corre 4, 5 anos de kart. Para onde ele vai? Não existe nada, porque encher o Brasil de monomarca. Verdade. Que eu acho isso um erro. Eu acho que você ter 1, 2 provas, 2 campeonatos de monomarca, eu acho que é válido. Agora, o que fizeram aqui o automobilismo interno brasileiro foi tomando um rumo que é só monomarca, monomarca, monomarca. O monomarca não leva público. E outra, é gentleman driver, né? Aí juntou com o gentleman driver, que também não leva público. Não só não leva público, infelizmente. E, por exemplo, você vê a Stock Car hoje em dia é monomarca. Todo motor Chevrolet, o chassi é o mesmo para todos os carros. Muda a casca um pouco, mas geralmente põe um decalque de um farol de um carro original e passa a chamar que aquele carro é Peugeot, qualquer outra marca, Honda, etc., ou Chevrolet. E depois aí fizeram o brasileiro de marcas, que não é brasileiro de marcas. Agora que tinha uma grande chance que o brasileiro de marcas, você usando um motor de 2 litros, que é a maioria dos veículos hoje em dia aqui no Brasil, e você
tendo aproximadamente 15 ou 17 marcas, você deveria fazer um regulamento que realmente iriam andar aqueles carros. Seria, na minha opinião, o maior campeonato e o mais interessante que o Brasil teve até hoje. Aí o que fizeram? Inventaram um chassi, uma tubular, carroceria, famoso um chassi tubular. Trouxeram o motor Berta, não é isso? Motor Berta, Argentina. é um motor igual para todos os carros, então, e por sinal não é nem feito aqui no Brasil, é na Argentina, e aquilo virou um brasileiro de não sei o quê. De mentirinha. De mentirinha de marcas, entendeu? Então, eu acho que a confederação tem que ficar mais alerta, tem que ficar, eu acho que quando vem alguém para tentar fazer algum campeonato novo, eu acho que a confederação tem que ficar um pouco mais com uma autoridade um pouco mais pesada em cima desses organizadores, né? Tem que ser mais criterioso. Com certeza. Porque, como você estava falando, os gentleman drivers e mesmo as monomarcas dificilmente trazem público. Isso. E mais do que isso, dificilmente eles formam pilotos que vão fazer carreira lá fora. Eles são gentleman drivers, eles são engenheiros, arquitetos, publicitários, advogados que têm dinheiro, então fazem como um hobby. Eu acho que eles têm, logicamente, o direito de fazer as provas deles, claro. Eles se divertirem, porque eles podem. Eu acho isso o máximo, que eles gostam e mostram que realmente eles gostam do automobilismo. Agora, a confederação devia cuidar mais para que surgissem categorias para os pilotos que estão pensando num futuro próximo. E, logicamente, se você tem um campeonato bastante interessante, multimarcas, você não só estaria selecionando pilotos novos, como você está trazendo patrocinadores novos para aquele campeonato, para aqueles automóveis. Né? Certo. E aquela coisa, como você mesmo tinha falado no início da sua resposta, o problema são as categorias de base, que o pessoal sai do kart, aí tem a Fórmula 3 sul-americana, mas que é, na verdade, um salto bem grande. Hoje está... Um salto enorme. Está quase inviável pelo custo, né? No Rio Grande do Sul, eu falei com o Lito Cavalcante, ele falou que lá tem um automobilismo de base interessante. O Rio Grande do Sul, Paraná... O problema é que está muito restrito em relação ao resto do Brasil, né? Os brasileiros, quem quiser correr, vai ter que ir para o Sul. Ou então prepare a carteira e vai para a Europa, mas vai despreparado, vai com um impacto psicológico, está morando sozinho num outro país muito cedo, enfim, todos aqueles custos financeiros e emocionais que certamente têm o seu preço, né? Mas enfim, é o que a gente tem. Por enquanto, fica aí a palavra dada à CBA. Aliás, já convidei o presidente Cleiton Pinteiro para vir aqui. Ele até agora declinou, mas o espaço está aberto, né? Estamos aqui democraticamente abrindo espaço para ele também. Mas vamos voltar a falar de você. E então você começou a fazer corrida com DKV. E quando que você foi para os monopostos? Como que foi essa transição? Começou que nós corríamos naquela época. Primeiro eu comecei com DKV, aí recebi um convite de um piloto da equipe Willys. Naquela época era o Christian Heinz, e o Christian Heinz me viu correndo em DKV, então ele me fez um convite para mim correr na Willys, e naquela época de Erlineta. E daí, logicamente, eu aceitei o convite, por incrível que pareça, depois de 3, 4 meses que nós estávamos correndo juntos, ele foi convidado pela Alpine na França para correr as 24 horas de Le Mans. Infelizmente teve um acidente e faleceu. Mas a Willys continuou, e depois da Willys eu passei para a Dacon, onde a Dacon fazia os Karmann-Guias Porsche. Aí corri na Dacon 5 ou 6 anos. Mas antes de chegar na Dacon, aonde começou com o monoposto, foi que organizaram o Campeonato Brasileiro de Fórmula V.
E esses carros de Fórmula V tinham duas marcas que já participavam e nós lançamos o nosso carro, certo. o Fittipaldi Fórmula V. E deu muito certo, vencemos várias corridas, vencemos o campeonato e vendemos aproximadamente 53 ou 54 carros. Caramba! Isso numa passagem de mais ou menos uns 3 anos. E qual é o grid máximo que chegou a ter nessa época? O grid sempre variava entre 25 e 35 carros. Tinha pré-qualificação ou os 35 eventualmente participariam? Não, tinha que o máximo era 30 ou 32, não me lembro. Então tinha uma classificação. Entendi. E aí... E daí teve o primeiro contato com Fórmula. Gostou? Gostamos bastante e aí surgiu uma oportunidade para o Emerson ir para a Europa. E aí vocês mais ou menos já sabem a história, chegou lá, correu de Fórmula Ford, foi muito bem no campeonato, automaticamente já passaram ele para a Fórmula 3, foi otimamente melhor ainda na Fórmula 3, e da Fórmula 3 alcançou a Fórmula 1, aí começou a Lotus em 70, história, a Lotus em 70, isso. Isso, ainda com as cores da Gold Leaf. Exatamente, preto e dourado. Não, começou ainda com branco e vermelho. Não, desculpa, com Gold Leaf, o outro é o John Player. Especial, eu fiz confusão. Mas, e você? E aí você ficou por aqui, você inclusive foi um dos grandes viabilizadores também do Emerson lá fora, um dos que deu quando suporte. O Emerson foi, logicamente nós tínhamos patrocínios, mas principalmente quem nos apoiou durante vários anos foi a Bardal e a Varga, Freios Varga e a Bardal. Mas a verba que a gente precisava naquela época era maior do que essas empresas poderiam dar. Então nós continuamos com eles. Aí eu conversei com o Emerson, falei, eu acho que você tem que ir para a Europa primeiro, porque o Emerson não era casado, eu já era casado, então tinha uma despesa a mais, por incrível que pareça. Mas uma boca mais comendo. Essa mesmo, entendeu? Então eu tinha um Porsche, vendi o Porsche, dei o dinheiro para o Emerson e nós juntamos mais algumas coisas que nós tínhamos, aquilo tudo virou dinheiro, ele foi para lá, como eu já falei, começou Fórmula Ford, Fórmula 3 e seguiu. E eu fui depois do Emerson 1 ano depois. Aí eu não fiz a Fórmula Ford e já comecei fazendo a Fórmula 3. Aí fiz a Fórmula 3, da Fórmula 3 eu passei para a Fórmula 1 pela Brabham. Quando a Brabham começou, o Bernie Ecclestone, que é quem manda na Fórmula 1 hoje em dia. Tinha comprado do Jack. Aí ele me fez um convite para mim andar de Brabham, logicamente eu aceitei, aí nós montamos na Europa uma equipe de Fórmula 2, que a Fórmula 2 naquela época era muito forte na Europa. Para você ter uma ideia, o campeonato europeu de Fórmula 2, metade do grid eram pilotos de Fórmula 1 em atividade. Aliás, isso é muito interessante, né? Porque hoje o equivalente, a grosso modo, da Fórmula 2 seria GP2. Só que antes existia um trânsito muito maior entre os pilotos da Fórmula 1. E o campeonato de Fórmula 2. As diferenças técnicas não eram tão grandes então também, né? Não, eram, por exemplo, o Fórmula 1 naquela época, o regulamento era peso mínimo 600 quilos. E você tinha um motor Cosworth, injeção, sem turbo, sem compressor, sem nada, de 3 litros. Esse motor gerava uma potência de aproximadamente 500 cavalos. Para 600 quilos era bem forte. Bela relação peso-potência. Uma relação peso-potência. Isso era a Fórmula 1. A Fórmula 2 era um motor de 2 litros, 4 cilindros, a Fórmula 1 era V8. A Fórmula 2, 4 cilindros de 2 litros. Em linha. Gerava uma potência de aproximadamente 300 cavalos. Para um peso de 500 quilos. Entendi. Então era 100 quilos mais leve do que o Fórmula 1. Mas tinha 200 cavalos a menos.
Mas era muito competitivo, muito interessante o campeonato e nós fazíamos o campeonato europeu de Fórmula 2 e o Mundial de Fórmula 1. Certo. Participávamos dos dois campeonatos. Interessante. E aí você resolveu ficar só na Fórmula 1? Aí chegou uma certa hora, nós paramos o carro de Fórmula 1, de Fórmula 2. Fórmula 2. Fiquei só na Fórmula 1. Até o dia que nós tivemos uma Coceirinha. conversa, eu e o Emerson, que a nossa intenção, vamos montar uma equipe de Fórmula 1, vamos construir os nossos carros, quando a gente parar de correr de Fórmula 1, nós vamos ter a nossa equipe. Era o, vamos chamar assim, o sonho da nossa vida, né? Certo. E aí nós tentamos durante 8 anos, tivemos vários carros bons e Vamos colocar a imagem competitivos. aí? Coloca a primeira imagem, se tiver no ponto, produção. A primeira imagem do carro. Esse carro aí... Já é o segundo, na verdade, né? É o número 2 da fabricação nossa, esse é um Fittipaldi número 2, aí sou eu, participando no Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring. Olha a Essa largura curva do é pneu. Nürburgring, o pneu era, para você ter uma ideia, esse pneu aí era 20 polegadas no chão de cada lado. Jesus. Era um bem bloco grande. A única coisa que os pneus se desenvolveram demais também em Fórmula 1, né? Era um pneu grande, mas um composto que não tinha muita aderência. Era duro. Então hoje se conseguiu um pneu muito menor com um composto de aderência muito maior que esse aí, né? Que interessante. Mas aí é no Nürburgring, 23 km a volta, era muito difícil você guardar na cabeça os 23 quilômetros para você andar realmente no limite máximo, né? Você confundia. Qual era aqui mesmo? Assim? Tinha curvas que você vinha meio na dúvida, né? E na dúvida em Fórmula 1, você tira um pinguinho o pé, você perde um monte, né? Mas nunca teve piloto, nunca se conheceu nenhum piloto que foi correr de Fórmula 1 em Nürburgring, que chegou no limite máximo do tempo e repetiu o mesmo tempo algumas voltas. Você está sempre baixando o tempo. Então, por exemplo, eu me lembro, os meus tempos em Nürburgring, a melhor volta que eu dei em Nürburgring foi 7:17. Mas eu vinha 7:21, 7:19, 7:18, 7:17, aí acabava o treino. Porque até você dar uma volta até você dar 23 quilômetros, a 7 minutos cada volta, você imagina, o treino... A corrida em si, eu acho que era 23 voltas, não era isso? Não, acho que até menos. Né? Menos, 17, 18? Acho que 17, por aí, alguma coisa assim. Uma das coisas que acabou a corrida, primeiro pela questão de segurança, claro, Sim. né? Segundo a questão de resgate, porque se o carro tem algum problema lá longe até. E terceiro, imagine televisionar isso hoje em dia. Você teria que ter centenas de câmeras espalhadas, né? Lá. O negócio é muito proibitivo. Mas eu achei super interessante que as autoridades alemãs mantiveram a pista, né? Que está lá, então, aliás, está à venda. Tá lá. Eu não sabia. A pista está à venda. O grupo que administrava teve prejuízos milionários. É mesmo. O governo local estava até ameaçando retomar a pista, aí ameaçada. Eu não creio que estivesse ameaçada, como aconteceu com Jacarepaguá, mas... Enfim, tinha esse perigo e agora estão vendendo. Zero à venda. Está à venda para quem, a boa alma que quiser. Olha aí, Bernie, você que tem bilhões, olha aí. Se bem que se ele administrar, vai custar mais caro ainda para correr lá, vai ser pior. Com certeza. Mas então o Nürburgring tinha esse desafio. Agora, era, na minha opinião, e para mim, era o circuito que você ficava mais... Mas era o maior desafio de todo o ano, né? Porque você estava sempre louco para chegar no limite e ninguém conseguiu chegar nunca na história da pista, entendeu? Então, e a pista era muito interessante, né? Porque você vinha numa concentração maluca, né? Porque você vinha, a próxima curva
em cima do morro é esquerda, eu devo fazer terceira ou quarta, e vinha naquela dúvida, aí marcava na cabeça, aí já pensava a próxima curva, o que que vinha. E para a gente chegar a esse ponto, para você ter uma ideia, nós pegamos um carro, eu e o Emerson, quando nós fomos a primeira vez para correr lá de Fórmula 1. Não conhecíamos a pista. Então, por exemplo, o Emerson saiu guiando o carro e eu fiquei sentado ao lado. É um carro comum de rua. E aí eu cantava, agora nós vamos pegar uma reta, no fim da reta eu falava de navegador e guardava o que eu falava. Aí ele dava 3, 4 voltas, aí parava e nós invertíamos. Aí eu ia guiando o carro e ele vinha do lado falando as mesmas coisas. Agora uma curva em subida que deve fazer em quarta, quinta marcha e depois uma descida. Depois tem uma ponte, aquela Adenauer Bridge. E aí tem as 2 curvas em concreto e aí você vinha... A emenda do concreto com asfalto, devia ter um desnível, não? A emenda para você entrar, ela era boa. E a hora que você saía, geralmente o carro saía com as 4 rodas fora do chão. Então na saída eu não posso dizer para você se era ondulado ou não. Você estava acima dela. Eu já estava acima do chão. E eu tenho várias fotos minhas lá, as 4 rodas estão mais ou menos 1 palmo fora do chão, né? E eu sentia a pancada quando voltava, quando aterrissava outra vez, mas era fantástico, o desafio era maravilhoso. E você tinha que fazer dentro do concreto ou você era uma perna no concreto? Não, você tinha que fazer dentro do concreto, porque o concreto era inclinado, você tinha uma aderência máxima, e o asfalto era reto. Era liso. Entendi. Então, se você escapasse para o asfalto, você perdia toda a aderência. Fora a chance de calçar o carro embaixo, né? De dar uma raspada. E aí você perde a aderência mesmo. Aí você perde porque aí fica o chassi raspando e a roda quase no ar, né? Exatamente. E essa questão, quando vocês conversaram, você e o Emerson, sobre criar a própria equipe. Sim. Como é que vocês falaram, vamos fazer agora? Vocês tinham apoio lá da Copersucar, todo mundo sabe? Nós começamos a fazer, iniciamos sem o apoio, né? Nós resolvemos fazer, começamos. Aí esse apoio da Copersucar aconteceu que existia uma agência. Nós tomamos a decisão em dezembro de 73, se eu não estiver enganado. Então, ele estava saindo da Lotus, indo para a McLaren. Exatamente. Então, em janeiro de 74, nós em dezembro chamamos o Ricardo Dívila, vamos fazer o projeto, o Ricardo topou fazer o projeto também, vamos fazer. Aí começamos a juntar uma equipe de construção e começamos efetivamente em janeiro de 74, com o objetivo de 1975 correr no Grande Prêmio da Argentina em janeiro. Então nós tínhamos exatamente 1 ano para construir o carro. O primeiro carro que é mais complicado para quem vai construir. Você tem que descobrir o caminho das pedras, né? Exatamente. Então, começamos, tomamos a decisão, eu e o Emerson. Aí naquele ano eu fiquei parado, cuidando da construção do carro. E quando foi, aí nós saímos, eu também saí atrás de patrocínio. Mas o patrocínio aconteceu porque havia uma agência de propaganda em São Paulo que chamava-se Nascimento. Esse Nascimento, era o Paulo Nascimento, ele era muito amigo do meu pai. E o meu pai trocando ideia com ele, agora tem um segredo aí, mas... Ele falou, qual é o segredo? Me conta. Aí meu pai contou para ele que ninguém sabia que nós estávamos construindo o carro até aquela época. Eles estão construindo o carro, não me diga. Aí o Paulo se interessou pela ideia e falou, olha, eu tenho a conta de uma empresa que é a Copersucar, é isso, assim. O presidente Jorge Ivone Atala é uma pessoa bastante, gosta de grandes desafios. Aí foi o Paulo Nascimento e meu pai conversar com o Atala. Explicou qual seria a ideia do projeto.
Aí o Atala pediu para que eu fosse conversar com ele. Eu tive com ele, ele falou, bom, me passa os custos, depois de uma semana nós apresentamos os custos e eles assinaram o contrato, vamos fazer. E ficaram Nós queremos o durante carro bastante inteiro exclusivo Copersucar, né? patrocínio. Nós só tínhamos autorização para usar o sticker da Goodyear, que tinha os pneus, né? Interessante, né? Isso, aliás, é interessante para quem está em casa, para você ver como um patrocinador no automobilismo se beneficia muito, porque para a maior parte das pessoas, eles acham que o nome da equipe era Copersucar. É, Copersucar. Ficou Copersucar e Então, está até mas hoje, era será principal assim, de Copersucar, né? E você imagina a força, como você acabou de falar, de mencionar, você imagina a força disso, que nós estamos falando de um projeto de 40 anos atrás quase, e até hoje é Copersucar. Virou Copersucar. Então, se alguém ainda acha que tem dúvida se vale a pena apostar no automobilismo, está aí o poder de ficar décadas amalgamado na cabeça de gente que nunca, inclusive, viu ao vivo o carro correr, porque não tinha nascido. Então, veja só como o efeito perdura, né? O Banco Nacional com Ayrton Senna. Isso. É assim, vamos, são vários os exemplos. Mas você acha que, transformando aquela época de Copersucar para cá, você acha que hoje em dia seria possível repetir aqui no Brasil? No Brasil, uma experiência dessa? Não, totalmente. Não é inviável, é impossível. Acho que é a palavra certa. Tecnicamente, financeiramente? Não, tecnicamente eu diria que não, mas financeiramente, a Fórmula 1 nos últimos 30 anos tomou um rumo alucinado, na minha opinião, tecnologicamente. Então eles deviam de vez em quando dar uma freada na tecnologia, porque torna proibitiva, né? Cada ano aumenta o custo. Então hoje você pega uma McLaren, uma Ferrari, uma Red Bull, 300 e tantos milhões de dólares. Eu acho que até passa. Eu acho que deve estar beirando 400, 450 por aí, entendeu? Aí eu pergunto para você, aonde no Brasil, para uma equipe de Fórmula 1, você vai conseguir 400 e poucos milhões de dólares ano? Sim, ano. Nem com a Ike Então Batista. tornou totalmente inviável. Eu acho que se a Fórmula 1 viesse com a tecnologia um pouquinho mais com o pé no freio, eu acho que a Fórmula 1 é viável para patrocinadores até uns 150, 200 milhões de dólares, mesmo assim... Como era até a primeira metade dos anos 90, vamos dizer. Mais ou menos isso. A metade dos anos 90. É interessante você falar isso, quando o Ricardo Dívila, para quem não se lembra, foi o projetista da Fittipaldi Copersucar. E ele falou aqui, uma das coisas que ele falou, que hoje em dia não tem mais nem muito prazer. Ele não teria prazer de trabalhar na Fórmula 1, porque é tudo tão limitado, não pode isso, o regulamento proíbe aquilo, e você tem que ficar tanto no detalhe. Não, aquela letra agora está 0,3 graus mais inclinada, então vai mudar o fluxo lá do fundo, e aí sempre que alguém descobre um pulo do gato, é proibido depois. Então ele disse que também é chato, porque o grande público não sabe que tem uma asinha 0,3 milímetros mais inclinada. Então o público fala, tá, então, chato. Mas você vê, o Ricardo mencionou isso, que é tão ilimitado e está nesses custos. Eu acho que aonde o custo na Fórmula 1 estourou, não foi na construção do carro, eu acho que estourou 2 pontos que deveriam ser controlados. O primeiro ponto é a eletrônica. A eletrônica extrapolou qualquer número na Fórmula 1. E o segundo ponto que eu acho que também extrapolou demais na Fórmula 1 foi a aerodinâmica dos carros. Eles ficaram totalmente livres dentro daquele quadrado, daquelas medidas, para fazer o que quisessem em aerodinâmica. E praticamente fazer o que quisessem na eletrônica. Eu acho que esses 2 pontos que estourou o número, porque, por exemplo, na nossa época, para você ter uma ideia, a eletrônica era praticamente zero. O Ricardo falou que vocês foram a primeira equipe a usar computador. Fomos.
Agora, para você ter uma ideia, naquela época a aerodinâmica estava engatinhando, perto do que é hoje, tá? E nós já tínhamos uma equipe, nós montamos uma equipe de 5 pessoas que construíam os modelos e eles iam para o túnel de vento para tirar todas as informações. Entre eles o tal de Adrian Newey. Esse túnel de vento era o Imperial College em Londres. Uhum. E eu pegava o Imperial College, custava uma fortuna o túnel de vento, eu pegava semanas e semanas em seguida para aqueles 5 funcionários nossos, engenheiros nossos, tivessem comparando, tivessem melhorando o carro, dando cada vez mais downforce no carro. Só que nunca houve uma medida na Fórmula 1 restringindo a aerodinâmica. Então era um negócio ilimitado, dentro daquele pacote infinito. Infinito, eu não sei onde acaba. Hoje em dia é limitado. Hoje em dia as equipes podem trabalhar, eles têm tantas semanas de túnel de vento. Sim, mas o desenvolvimento não é limitado. Não, e outra coisa. Eles têm as semanas, né? Não, eles têm as semanas para o túnel de vento, mas e os simuladores virtuais? É lógico, é lógico. Você tem outros caminhos para fazer a mesma coisa, entendeu? E outra coisa que é interessante nessa época de túnel de vento que você estava contando, que o Ricardo também contou, um dos funcionários que vocês mandavam lá para ver era o Adrian Newey, que hoje é o mago da Red Bull. É o máximo que existe em Fórmula 1, né? Pois é. Na minha opinião, passaram 2 na Fórmula 1 fantástico, né? Primeiro, eu trabalhei com ele na Brabham, era o Gordon Murray. Isso. Esse cara era nota 1000. E depois o Andrew News passou por nós, mas só que quando ele chegou para trabalhar conosco, ele veio conversar comigo, ele tinha se formado como engenheiro aeronáutico, né? E se interessava muito por automobilismo, queria começar a trabalhar na Fórmula 1. Eu falei, tá bom, você vai começar como estagiário conosco, né? Aí começou acompanhando tudo, os primeiros passos que ele deu na Fórmula 1 foi nos nossos carros, né? Vocês criaram um monstro. Criamos um monstro, exatamente. Que bom, né? Que bom. Pena que nós não tínhamos condições depois de manter aquele monstro, né? Ah, ele já saiu logo no começo? Não, ele ficou conosco mais ou menos 1 ano e meio. Aí ele começou a aprender. Depois ele passou por várias equipes, até estourar depois na March em 90. Depois de vários anos, eu acho que na March, eu não me lembro em qual que ele realmente apareceu. Ele estava na March até 90 e ele foi para Williams e aí de lá para cá todo mundo sabe a história. Foi uma coisa fantástica. Tenho aqui uma pergunta do seu filho, Christian Fittipaldi. Ele pediu para eu perguntar para você o que foi que você perguntou para ele quando ele ia fazer a primeira corrida de Fórmula Ford dele. Essa daí ele me pediu para falar. O que ele me falou na orelha quando eu estava para começar a minha primeira corrida de Fórmula Ford? Foi essa pergunta que ele pediu para encaminhar para você. Você falou alguma coisa na primeira corrida de Fórmula dele? Primeira corrida de Fórmula Ford. Alguma coisa tipo, filho, é fria, ainda dá tempo, vai ser engenheiro, alguma coisa do tipo? Não sei se eu falei do nome Fittipaldi. Eu não estou lembrado agora, se você lembra... Não, eu não sei, ele só falou, só pergunte para ele o que é que ele me perguntou, o que ele me falou quando eu ia fazer minha primeira corrida de Fórmula Ford. Se eu não estiver enganado, eu falei para ele o seguinte, Christian, você está começando agora uma outra vida para você, que agora você começa dentro de um automóvel de corrida, até agora foi kart. E no automóvel de corrida você tem que se preocupar em fazer o melhor possível você, com a sua experiência, com a sua técnica, com o melhor que você pode dar. Esqueça que você é um Fittipaldi. O peso, né? O peso, você é o Christian e o Christian está fazendo o melhor possível que ele pode fazer. E você encare o automobilismo profissionalmente como um prazer para você. O dia que você estiver cansado disso, pare
e você não tem nenhum compromisso com a família, com nome, com nada. Você para a hora que você achar que tem que parar. Se eu não estiver enganado, foi isso que eu falei para ele. E pelo visto ele não cansou. Não, Ontem não mesmo cansou. ele embarcou. Isso. Ele foi para os Estados Unidos fazer mais uma etapa. Mais uma etapa agora no sábado, da Que bacana. Grandã. E ele é uma pessoa que sempre que vai ao programa, você que acompanha o nosso programa aqui, sabe que o Christian sempre é muito participativo, ele sempre responde. Teve inclusive uma vez que a gente fez só com perguntas dos nossos internautas. Ele é sempre muito participativo e está tendo uma experiência muito bacana na Jovem Pan, meio que literalmente passando o bastão que foi do seu pai. Praticamente. Mantendo em família. Está passando para ele. E para ele, e tecnicamente, é bastante interessante as corridas de Fórmula 1 para ele fazer aqueles comentários mais técnicos um pouco que ele faz. É super interessante porque ele viveu anos dentro do carro, né? Sim. Então você tem uma visão diferente, né? É uma visão de dentro para fora, né? E você sentiu aquilo tudo, né? É verdade. Ele contou quando ele veio para cá, ele falou da ida para a Fórmula Indy, que ele achou que seria só um período sabático da Fórmula 1, mas chegou lá, tinha um contrato da Newman Haas, não tinha como não recusar, não tinha como recusar, aliás. Foi bem interessante. Outra pergunta que eu queria fazer é sobre a corrida. Vamos colocar mais uma imagem que está aí no ponto. Não o do carro da Fórmula 1. Bom, vamos colocar a próxima imagem que está no ponto mesmo, que é ele com o Christian na reabilitação do primeiro carro da Fittipaldi. Que tal andar com esse carro depois de tanto tempo? Esse carro foi o número 1 que eu corri em Buenos Aires com ele, e foi super interessante. Nós refizemos o carro novamente completo, exatamente como ele era. Vocês acharam aqueles pneus? Era o carro, né? Era o carro, e nós remontamos o carro, reformamos tudo e pusemos para andar, e foi o dia que nós apresentamos o carro em Interlagos. E eu me lembro que a primeira volta que eu dei com o carro novamente, veio na cabeça um filme, né? De tudo aquilo que aconteceu, e eu dando a volta relativamente devagar, né? Mas dando a volta em Interlagos, exatamente, lembrando a primeira vez que eu fui com esse carro para a pista, as coisas que aconteceram de positivo, de negativo, e foi bastante interessante. Nesse mesmo dia, o Christian andou no carro, e aí ele deu umas 3 voltas, eu acho. Eu falei, olha, vai com calma. Cuidado que só existe um brinquedo na mão agora. Não, pode ficar tranquilo. Aí ele deu as 3 voltas, parou, desceu do carro e falou, nossa senhora, vocês eram uns heróis para guiar esse carro, que é uma aerodinâmica, uma mecânica totalmente diferente que existe hoje, né? Completamente. E a segurança também, E né? a segurança, para você ter uma ideia, esse carro é um chassi de alumínio inteiro, né? Hoje os carros são fibra de carbono inteiro. 4 dedos. Você dava uma batida com um carro desse, geralmente todos os Fórmula 1, não me perguntam porque nós não conseguimos chegar à conclusão, ele quebrava na altura do painel que nem um biscoito. Que coisa. Todos os carros, não os nossos. Os nossos também quebraram. Os que bateram. Mas não era uma peculiaridade de vocês, era geral? Não, era geral. Por que quebrava sempre na altura do painel? Ninguém soube explicar até hoje. Era reforçado, o monocoque tinha um alumínio mais grosso naquela parte do carro, mas nós nunca conseguimos evitar isso. Bateu no guarda-reio, se bateu com uma força considerada alta, quebrava no painel o carro. Só que do painel para frente tinha suas pernas. Apenas? Ainda, né? Só as pernas. Entendi. Então era complicado. Eu faço ideia. Não, e o risco de você andar com aqueles carros, porque foi o Emerson que falou que a cada ano que eles corriam, 1 a cada 4 ou 1 a cada 3 pilotos não terminava o ano. Não é que não terminava por se aposentar. Você tinha uma média de falecimento, infelizmente, naquela época, de 1 piloto a 1,5 piloto por ano. Caramba. Por ano. É um negócio absurdo, né? Era um negócio absurdo, mas
O carro você fazia da melhor forma possível, todos faziam. Mas é que a tecnologia ainda não havia evoluído. Mas a tecnologia estava naquele limite. E aquilo que você usava tudo. E aquilo tudo não era o suficiente ainda, entendeu? Entendi. E depois disso, bom, aí como é que você vê hoje o declínio da equipe Fittipaldi? Foi o timing, a hora que o carro começou a poder reagir, o dinheiro começou a acabar? Eu acho que praticamente como você acabou de mencionar, quando nós começamos a reagir, que os resultados gradativamente começaram a aparecer, nós estávamos com dificuldades de patrocínio. E eu acho que nós não fomos tratados justamente por parte da grande imprensa brasileira. Até hoje é assim, né? Eu acho que houve um descaso, depois começaram a fazer piada com o carro, etc. Então aí a coisa fica super difícil, até hoje, né? Grande parte da imprensa brasileira tem essa tendência a menosprezar o que é brasileiro. O Rubinho que diga, né? Infelizmente a realidade é essa mesmo que você falou, entendeu? Então a coisa foi se deteriorando e aí fizeram tanto que não existe nada. E agora não dá para fazer de novo. Não dá para fazer outra vez. É uma pena, porque se tivesse mantido até hoje, seria uma das equipes mais antigas e tradicionais. Com certeza, né? Do grid. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós tivemos no terceiro campeonato nosso, no quarto campeonato, não me lembro exatamente agora, nós chegamos na frente da Williams. Vocês chegaram em segundo. E chegamos na frente da McLaren, chegamos na frente da Ferrari no campeonato. E pouca gente sabe isso, entendeu? E porque davam ênfase para dar uma gozada na gente quando nós estávamos andando mais atrás. Quando nós começamos a andar da metade do grid para frente, e aí fizeram tanto que acabou no que deu, nada, né? Lamentável. Lamentavelmente. Uma pena mesmo. E hoje o que é que você faz, você como profissão? De vez em quando você dá suas pilotadinhas, mas atividade que te tome o dia, o que é? Bom, eu gosto muito de carro antigo, né? Nos veremos em Lindóia, se Deus quiser. Então nós iremos nos encontrar em Lindóia agora na sexta ou no sábado, né? E eu faço parte de um grupo de são 3 pessoas que fazem a equalização dos carros da GT3, equalização de motores. Eu, o Clóvis, o Ivo, e nós é que botamos restritor num carro ou se libera aquele carro. E tivemos resultados bastante interessantes nos 2 últimos anos. Esse ano está no começo do campeonato. Né? Começou agora na Indy. Mas, para que você tenha uma ideia, com 5 marcas de carros diferentes, nós tivemos várias corridas que o pole position até o 6º, 7º tempo estava dando 2 a 3 décimos, com 5 marcas diferentes. E realmente diferentes, não é carcaça não, diferente, realmente é outro diferentes. carro. Então nós tínhamos que equalizar uma Ferrari 458 Itália. 458 para andar parecido com o Lamborghini parecido com a Mercedes. E a gente está falando de motor V10, V8, 6 cilindros. Exatamente, boxer, aí Porsche. você tem V8, V10, como você falou. 6 da Porsche. Pilotos boxer. diferentes, cada um com uma característica de pilotagem. Mas o resultado no trabalho nosso, eu fiquei bastante contente pela pouca diferença no grid de um carro para o outro, né? Falando em pouca diferença, como é que você está vendo a Fórmula 1 hoje? Os carros muito próximos em matéria de tempo, essa polêmica em torno dos pneus Pirelli. Bom, a Fórmula 1 hoje, eu acho que o que aconteceu? Você tem 4 equipes que disputam o Mundial. Se eu não estiver enganado, 5, mas eu acho que são 4. Nós vamos botar McLaren, Red Bull, Ferrari,
e Lotus. Uhum. Os outros, infelizmente, são participantes, né? É uma pena você ver a Williams, por exemplo. A Williams não marcou o deu primeiro ponto até agora. Então, é a primeira vez na história da equipe. A Williams está numa situação Triste. muito difícil. O Frank Williams já passou, porque ele começou mais ou menos na nossa época, quando nós começamos os nossos carros. E eu me lembro, para você ter uma ideia, eu emprestei várias vezes motor nosso para o Frank Williams, porque ele não tinha motor para correr no dia da prova. Então eu falei, bom, ele falou, me empresta um motor, mas eu não posso te pagar. Eu falei, bom, eu também não posso te financiar. Aí ele encontrou uma solução, eu aceitei e emprestei várias vezes motores para eles. Ele terminava o Grande Prêmio usando um motor nosso, levava para a Cosworth. A Cosworth fazia a revisão completa, me mandava com tudo que revisionou e eu guardava o motor conosco outra vez revisionado. Eu emprestei umas 5 ou 6 vezes motores para ele. Aí a Williams depois começou a crescer, foi campeão do mundo, etc. E agora está numa decadência... Uma coisa triste. Terrível, né? Terrível. É verdade. E quem você vê como o melhor piloto da Fórmula 1, mais completo atualmente? Alonso. Eu também. Alonso. Sem tirar o mérito dos outros. Não, logicamente, sem tirar o mérito dos outros, mas o Alonso, na minha opinião, primeiro ele é muito inteligente. E ele tem uma visão de corrida totalmente, em certos aspectos... Estratégica, né? Uma estratégia total. Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista hoje para ele, vindo para cá. Aí perguntou para ele, quando você entrou naquela gincana depois do túnel, lado a lado com o Pérez, ele falou, o Pérez avançou arrojadamente naquela manobra, mas avançou demais, eu pulei a gincana, então saí na frente ainda, mas tive que devolver o lugar. E naquele momento eu achei melhor devolver o lugar e tentar fazer pontos no campeonato do que... Eu sabia que se eu pular a gincana, eu deveria devolver o lugar, do que eu forçar para não pular a gincana e provocar um acidente. E não marcar ponto algum. Arrancar uma suspensão fora e não marcar nada. É verdade. Então, eu acho que essas pequenas passagens que levam o piloto a vencer o campeonato, né? Vamos ver esse ano quem é que vai vencer. Bom, pessoal, já está acabando o nosso programa, porque nosso tempo é curto, são 2 horas e 41 minutos. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui no nosso chat, que infelizmente hoje, pelo visto, não funcionou tão bem quanto deveria. É estranho, porque estamos no ar, estamos transmitindo tudo, eu estou vendo a minha imagem aqui, tudo. Mas, enfim, você que não pôde acompanhar aqui pelo chat e que acompanhou só pela imagem, pelo som, certamente vai poder também assistir a reexibição no nosso site, o joseinácio.com. Wilsinho, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Você tem Twitter, Facebook, alguma coisa de contato que você queira passar? Não. Não. Ainda não. Ok. Muito bem. Então vamos fazer a campanha Vem para a Internet, Wilsinho, para ver se você vai pro Twitter, igual o Christian tem também, o Emerson, enfim, todo mundo. Tá faltando você, poxa vida. Mas eu o vou Pietro. fazer logo. Eu vou fazer logo. Então tá bom. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau.